Jesus considerou todos os alimentos puros? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que Jesus realmente ensinou em Marcos 7:23. E também vamos entender o que o texto de Deuteronômio 12:15 significa. É agora, Escola Bíblica. A Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que alegria estar junto com você. Estamos começando uma nova semana. Estamos começando e continuando um estudo que a gente começou na semana passada. Vamos estudar hoje e amanhã, continuar estudando textos difíceis sobre o consumo de alimentos que são considerados imundos no texto bíblico. Alguns usam esses textos para afirmar que Jesus diz que todo alimento podia ser consumido. Mas será que é assim? Será que em determinado momento aquilo que na Bíblia foi apresentado como um alimento que não deveria ser ingerido, e nem é alimento, né? A gente explicou isso. Agora o Senhor está dizendo que pode ser consumido? Eu convido você a me acompanhar hoje e amanhã para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Nosso objetivo é estudarmos esses textos difíceis, é dar uma explicação clara do que a Bíblia diz e também motivar você a entender e estudar a Bíblia da forma correta, porque muitos desses textos são difíceis ou são interpretados de forma equivocada porque não são lidos corretamente, ou seja, não são lidos dentro do seu contexto. Para isso você tem um material que está à sua disposição para te ajudar, que é a revista Esperança na Mira da Verdade, que nós estamos estudando nessa temporada. Você pode ligar agora e pedir a sua revista. É o 129, ou melhor, 0 operadora 12, depois vai o WhatsApp. Agora é o telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Como mencionei, você também pode pedir pelo WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Lembrando a você que essa revista chega aí na sua casa sem nenhum custo, pode acreditar, porque ela já teve um patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os nossos Anjos da Esperança. Falando em anjos, esse é um mês especial, é o mês da doação. E eu tenho falado nas últimas semanas que nós estamos motivando você a fazer uma doação especial para que a gente produza novas revistas Esperanças que vão ser enviadas agora, porque nós teremos, dentro em breve, aí nos próximos meses, nós teremos uma rádio no Rio de Janeiro. São 13, eu estava na minha cabeça aqui, o diretor me soprou aqui, 13 milhões de pessoas que serão atingidas e a gente vai ter um número maior de alunos da escola bíblica agora no Rio de Janeiro. Para isso, precisamos produzir novas revistas Esperança. Por isso, você pode fazer a sua doação para que os nossos queridos amigos, ouvintes, telespectadores da TV e agora da Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro recebam a revista Esperança. Você pode fazer a sua doação através da chave Pix do Anjos, que é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Lembrando que o custo de uma revista dessa, para escrever, para diagramar, para imprimir, para chegar até a casa do nosso ouvinte, do nosso telespectador, são R$5. R$5. Então, você pode fazer um cálculo dentro do seu orçamento e fazer uma doação para esta oferta especial para que novas revistas sejam produzidas e enviadas para todo o Brasil e agora de forma especial para o Rio de Janeiro. Que tal? Vamos fazer? Vamos juntos levar esta mensagem de esperança? Quero convidar você para que a gente ore juntos agora, para nós entendermos aquilo que vamos ler dentro do texto bíblico, termos uma interpretação correta. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor,
porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Nos dê compreensão. Nós estamos, durante esses meses, nós estamos estudando textos que às vezes são difíceis de interpretar. Que o Senhor nos dê compreensão e que a gente tome a decisão de fazer aquilo que é correto ao entender esse texto. Eu suplico. E que a gente leia a Bíblia também de forma correta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você. A gente vai estudar hoje 2 textos, tá? Como eu mencionei. O texto de Deuteronômio, capítulo 12, vai ser o primeiro texto. E o segundo texto, Marcos, o capítulo 7. Textos que são, muitas vezes, usados ou interpretados de forma equivocada para justificar, por exemplo, o consumo de alimentos que biblicamente não são alimentos, tá? Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carnes nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Deuteronômio 12, verso 15. Só pela leitura do texto, nós já chegamos à conclusão que o texto não está falando especificamente a respeito do alimento, mas o texto está falando sobre o indivíduo. Se todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer. E a gente vai entender isso na sequência. Mas vejam só que a interpretação do texto, de forma equivocada, pode levar a gente a entender que ele está falando do alimento. Lembrando que o contexto aqui é a própria abertura que o Senhor dá para o consumo de carne agora para aqueles que estão entrando na terra prometida. O Senhor está dando para eles abertura. E sempre quando a gente trata desse assunto, quando a gente fala, a gente citou na semana passada, por exemplo, o consumo de carne no período pós-dilúvio, que o Senhor dá abertura, sempre o melhor regime não é esse, para a saúde, não é o regime carne, mas o Senhor dá abertura, são necessidades, né? Então sempre há uma orientação por uma necessidade específica. E essa era a necessidade aqui, era o hábito deles, e o Senhor dá essa abertura. Mas o Senhor não está falando aqui do indivíduo, ou melhor, do alimento, mas está falando do indivíduo, que haviam regras a respeito do consumo do alimento. Vamos entender isso, tá? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 12, verso 15, faz parte de um discurso em que Moisés, então, transmite instruções ao povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida, como seriam esses hábitos. Moisés está dizendo que a regra de Levítico 17, 16, que diz que o consumo de carne dos animais só seria permitido em frente ao tabernáculo, já não seria mais necessário na terra de Canaã. Ou seja, eles poderiam comer em qualquer lugar. E qualquer pessoa limpa ou impura tinha permissão para comer esta carne. Deus está oferecendo ao povo a possibilidade de comer carne de uma maneira mais simples e mais acessível, sem que isso precise ser feito em um contexto cerimonial ou de sacrifício. Por exemplo, ele vai dar abertura para comer aquele animal que fosse caçado também. Uma leitura atenta mostra que Deus não está autorizando o consumo de carnes imundas, não, mas é a respeito do indivíduo. Pessoas que eram consideradas cerimonialmente imundas poderiam comer as carnes de acordo com a permissão dada por Deus. A permissão para que tanto os puros quanto os impuros comam da carne sugere um acesso mais amplo à provisão divina. Como, por exemplo, o indivíduo que estivesse ali com uma inflamação, ele não poderia agora consumir. E o Senhor está dando abertura que agora eles poderiam. E aqui destaca a misericórdia de Deus ao tratar todos os membros do seu povo. O uso desse versículo para apoiar o consumo de carnes imundas revela que o problema é de má interpretação do texto, como mencionei, não se referindo ao alimento em si, mas se referindo ao indivíduo.
pois a ênfase está na liberdade dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, com a ressalva de que a carne precisa ser proveniente de animais que são considerados puros. E ele dá esse exemplo. Então, os animais que deveriam ser puros, o indivíduo poderia ser considerado cerimonialmente impuro. Eu quero agora ler o outro texto do Novo Testamento para a gente analisar. Eu não sei se isso fica claro para você. Fica claro para você que o texto de Deuteronômio está se referindo a um indivíduo que cerimonialmente ele poderia ser considerado impuro, mas agora ele poderia comer o alimento. Mas não está se referindo ao alimento em si, porque o alimento em si continua sendo impuro. Isso é muito lógico, né? É muito lógico. Não há como um animal, por exemplo, quando a gente vai para Levíticos capítulo 11, quando a gente tem a lista dos animais puros e dos animais impuros, o que era alimento e o que não era, quando o Senhor está apresentando esses animais, está falando a respeito da natureza deles. Então, a natureza desses animais que é uma natureza impura. E o objetivo deles no ambiente terrestre, dentro do ambiente ecológico, é dar equilíbrio. Ou seja, esses animais, eles comeriam alimentos que são impuros e por isso eles, por natureza, são animais contaminados, mas eles dariam equilíbrio limpando essa própria natureza. Isso tanto em nível, quando a gente fala dos quadrúpedes, né, aqueles que andam sobre 4 patas na terra, quando a gente está falando a respeito dos que estão no ar, né, as aves, e aqueles que estão na água. Agora, quando a gente fala de natureza, que é uma natureza de um animal que é impuro, ele não vai poder passar por um processo de purificação, até porque a terra continua tendo a necessidade de passar por esse processo de equilíbrio ecológico. Fica claro isso para você? Vou dar o exemplo, né? O porco tem uma função, e a função do porco é essa função de limpeza, assim como na água a gente está falando dos que, se não tiver barbatana e escama, eles, como os crustáceos, os frutos do mar, eles têm o objetivo de limpar e dar esse equilíbrio na água também. Fica claro? Assim como as aves de rapina, que vão comer os restos, tá? Então não tem como a gente entender que agora o Senhor mudou o processo. Por isso, lá em Deuteronômio capítulo 12, nós estamos falando a respeito do indivíduo e não do alimento, porque o alimento que deveria ser consumido ainda é o alimento puro. Agora vamos para Marcos capítulo 7, a gente tem alguns versos para a gente ler. Quero convidar você, esse é um texto muito conhecido, um especificamente, né? E a gente vai ler aqui na sequência, fazendo aquele exercício de correta interpretação do texto, tá? Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Fique atento em qual é o questionamento deles, tá? Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Que classe é essa? É a classe zelosa, estudiosa do âmbito religioso, né, que estavam ali sempre vendo se Jesus, que se apresentava como mestre, estava realmente agindo como mestre porque ele tinha seus discípulos. Então vamos lá, interpelaram os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Perceba, nós temos aqui 2 questionamentos, ou melhor, temos um questionamento e com uma informação importante. O questionamento que eles têm com Jesus é: por que os teus discípulos
eles comem sem lavar as mãos. Ele vem da praça e não lavam as mãos, porque eles não estão agindo em conformidade com a tradição dos anciãos. Esse é o questionamento. Respondeu-lhes. Veja que Jesus vai responder aqui de forma... Jesus vai falar para os escribas e fariseus, depois Jesus vai falar para a multidão e depois Jesus vai concluir falando com os discípulos, tá? Sobre esse tema. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A citação de Jesus é Isaías capítulo 29, verso 13, e o contexto de Isaías é o contexto em que os líderes religiosos estavam muito mais preocupados em agir de acordo com aquilo que era externo e internamente eles estavam longe de realmente buscarem o Senhor. Por isso que o Senhor vai usar esse texto do profeta dizendo, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso aqui dá uma belíssima reflexão, né? Porque o exterior tem que refletir o interior. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vejam lá, está relacionado aos versos anteriores. O questionamento é, eles estão quebrando a tradição, doutrinas e preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vou parar aqui só um pouquinho, só para explicar um pouquinho. Então, Jesus vai questionar os fariseus, dizendo assim, vocês estão preocupados muito mais com as tradições, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante, como disse o profeta Isaías. E aí o Senhor vai enfatizar, vocês estão preocupados com a tradição dos homens, com aquilo que vocês criaram. E a gente sabe que após o cativeiro da Babilônia, né, que o povo é liberto, eles criam inúmeras tradições, a gente sabe, em várias áreas, como por exemplo o sábado, como a gente já citou. E o Senhor dá um exemplo aqui, a respeito da oferta, que é o corbã, né, que originalmente o significado era oferta. O que eles faziam? Eles tinham responsabilidade com os pais, mas eles pegavam a oferta, davam essa oferta no templo, e agora eles diziam assim, estamos dando a oferta, não tenho mais responsabilidade com os meus pais. Ou seja, eles estão trocando algo que eles criaram, que era ofertar, por cumprir o mandamento. Davam oferta e agora diziam, eu não preciso mais cuidar, não preciso mais honrar. E o Senhor está condenando-os por isso. Sequência, vamos lá, para a gente chegar no texto que é o... Convocando ele de novo a multidão, vejam só, respondeu por os escribas e fariseus, e agora vai falar com a multidão. Disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que aquilo que eles estavam preocupados, que era ritualístico, que era lavar as mãos, porque tem uma coisa interessante, lavar as mãos antes de comer, isso não tem a ver, Jesus não quer dizer que as mãos deles estavam limpas, ou melhor, estavam sujas. Não,
Não é a questão da mão estar suja. A questão é a tradição que era lavar sem comer, como uma forma ritualística. Porque mesmo que a mão tivesse limpa, eles deveriam lavar por forma ritualística. Então o que Jesus está condenando é o ritual que se tornou mais importante. Por isso que ele está dizendo aqui, né, que aquilo que está fora, não há nada de fora que entrando possa contaminar, mas o que sai, ou seja, o Senhor está dizendo, qual é a intenção do coração de vocês? Ou daqueles que estavam questionando, né? O Senhor agora está falando para a multidão. Quando entrou em casa, deixando a multidão, vejam agora, falou para os escribas e fariseus, falou para a multidão, agora entra na casa e os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Porque os discípulos pensaram assim, não estamos entendendo. Então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. A gente tem um problema de tradução aqui, né? Que originalmente a expressão não quer dizer que ele considerou puro todos os alimentos, mas ele está dizendo assim, que tudo que está sendo apresentado ali como alimento se transformou em puro. Deixa eu pegar exatamente a expressão, diz assim, ó, purificando todo o alimento purificando. Não quer dizer que ele transformou aquele alimento em um alimento puro. Aqui é só um jogo de palavras, porque ele está dizendo que o que entrou foi para fora, purificando, libertando todos os alimentos, tá? O que sai do homem, isso sim, e dizia, o que sai do homem, isso sim o que contamina. Não o que sai fisicamente, mas aquilo que sai através das suas palavras. E olha o que diz o verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios. Porque o Senhor não está falando também de uma coisa importante, o Senhor não está falando de um alimento impuro, porque eles, aquele público, só consumiam alimentos que eram puros. Então, o alimento puro, esse não poderia contaminar, mas aquilo que procedia do coração. Olha, a sequência então, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, né? Aquilo que está no coração, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, não aquilo que o homem consumiu, porque isso não é impuro. Algumas perguntas para a gente concluir e entender o que Jesus está querendo dizer aqui. O público mencionado comia carnes imundas? Como eu mencionei, não, né? O público que estava ouvindo Jesus não comia carnes imundas, pois eles eram judeus, fariseus e mestres da lei, e aquilo não contaminava. Segundo, a discussão era sobre as leis de saúde de Levítico 11 e Deuteronômio 14? Não, como nós mencionamos. Não era sobre as leis relacionadas aos alimentos, mas sim a causa de comer sem lavar as mãos como ritual de purificação. Porque ele nem está dizendo que a mão está suja. Então não é simplesmente por um ato de higiene pessoal, mas ritualístico. Terceiro, os discípulos de Jesus foram acusados de desobedecerem uma lei bíblica? Não, eles foram acusados de desobedecerem a tradição dos anciãos, tradição de homens, que eram regras e mandamentos orais fora da Bíblia, criados a partir dos livros de Moisés. Então, a pergunta é, o que Jesus quis dizer? Jesus considerou puro todos os alimentos usados por eles. Esses eram alimentos limpos, independente de lavar as mãos ou não, em rituais de purificação. Fica claro isso para você? A contaminação moral não acontece por fatores externos, mas a contaminação moral
acontece por fatores internos, porque tudo depende de como está o coração. Até para aquele que come um alimento que é saudável, aquele que senta à mesa e come um alimento saudável e olha para o prato do outro e o condena. Dá para entender? Dá para entender que o que está contaminando é o que vem de dentro, o que vem do pensamento? Porque Jesus não está falando de alimentos impuros ou não está purificando todos os alimentos, né? Não. O Senhor está falando de todos os alimentos que podem ser comidos. É isso que o Senhor está dizendo. É esse o propósito do Senhor aqui. Considerando o texto de Mateus capítulo 15, que é o texto paralelo, as palavras de Jesus ficam ainda mais fáceis de entender. São estas coisas que contaminam a pessoa. O comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus ensinou, queridos, que a contaminação moral não viria pelo contato com o alimento tocado por um gentil, mas pelos maus pensamentos. E é interessante, se você olhar o contexto de Marcos, o capítulo 7, você vai ver que a história seguinte é a história de uma mulher cirofenícia que vai buscar ao Senhor, e depois a segunda multiplicação dos pães, que vai atender os gentios. E o Senhor, de alguma forma, o contexto de Marcos está nos levando a entender assim: como você olha para o outro? Como você olha para aquele que pensa diferente de você? Porque para aquele povo, eles não deveriam nem se misturar. Eles se tornavam impuros por ter algum contato com um indivíduo que não era judeu. E eles precisavam de um ritual de purificação. Olha que interessante. Minha pergunta é, fica claro esse texto para você? Que o objetivo do Senhor é dizer, não torne os ritos criados mais importante do que a forma como está seu coração e que será a forma como você vai tratar seu próximo. Eu quero orar para que o Espírito nos dê sensibilidade para isso. Pai do céu, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas orientações. Que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo para tratarmos corretamente aqueles que vivem ao nosso redor. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã nós vamos estudar 2 outros textos sobre esse tema. Eu quero convidar você. A gente se vê amanhã. Tchau.